Olá, minha gente, como vocês podem ver, hoje estou só, sem a presença do deputado Gerson Berger e também do jornalista Pedro do Couto, isto em função dos feriados. Nós hoje vamos reapresentar boa parte do programa que foi ao ar na semana passada, mas também traremos assuntos novos para vocês. Nós vamos falar, por exemplo, da Páscoa cristã, da Páscoa judaica, falaremos de um atentado que teve nos Estados Unidos e que matou 3 pessoas, 3 judeus, e traremos, como eu disse há pouco, os assuntos da semana passada, a CPI da Petrobras, que está uma brincadeira, a gente não sabe como é que isso vai acabar, e também a questão Oriente Médio, a situação entre israelenses e palestinos. Bom, minha gente, mas hoje é um dia muito importante, domingo de Páscoa, e também a comunidade judaica ainda está celebrando Pêssar, a Páscoa, a sua Páscoa. E o mais curioso é que este ano a Páscoa judaica coincidiu com a celebração da Páscoa cristã. E o curioso é que as duas têm o mesmo significado, ou seja, passagem. Páscoa, Pêssar significam passagem. No caso do povo judeu, sair da escravidão do Egito para a liberdade. No que se refere à comunidade cristã, o ressuscitar da morte de Jesus Cristo para a vida eterna. E o interessante ainda é que nas duas situações a Páscoa envolve um enorme sentimento de amor e muita alegria. Vejamos, se para os judeus, após tanto tempo de sofrimento, vivendo na escravidão, conquistar a liberdade representou o que havia de mais importante em seus anseios, também para os cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo após morrer, tendo sido crucificado, após ter percorrido seu calvário de sofrimento, a sua volta comprovada por seus apóstolos, que representou a mais sublime e profunda prova da existência do Senhor Onipotente. Somado a fatos tão significativos e felizes, a Páscoa representa também o encontro da família, a confraternização, o amor e o carinho, simbolizados pela oferta aos amigos, especialmente às crianças, de chocolates, o famoso ovo de Páscoa no Brasil. Agora, em Portugal, tinha as inesquecíveis amêndoas cobertas de açúcar, que em todas as Páscoas me fazem lembrar a minha infância tão feliz. E nós fazíamos daquelas amêndoas quase que os ovinhos de chocolate que hoje nós vemos aqui no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil. Mas nós agora, como eu disse há pouco, traremos mais um assunto novo. E, infelizmente, antecedendo a celebração e alegria da Páscoa judaica. Às suas vésperas, no domingo passado, em Kansas City, nos Estados Unidos, um atentado e morte de 3 judeus ocorreu em locais diferentes. O primeiro aconteceu num centro comunitário em Village Shalom, quando jovens participavam de um teste para um concurso de cantores. Um homem apareceu perguntando aos candidatos se eles eram judeus e, sem nenhuma razão, abriu fogo em seguida contra eles, no que resultou na morte de 2 pessoas, entre elas um adolescente. Dali o assassino teria se deslocado de carro até uma casa de acolhida para idosos e lá matou uma senhora de 70 anos. Há algumas evidências de que seria um crime de ódio, um atentado terrorista. No entanto, as autoridades locais americanas, elas continuam investigando os fatos e, olha, tem que ser assim, investigar com muito rigor, para que assassinos não fiquem na impunidade, estimulando outros atentados. Vamos aguardar o resultado dessas investigações e possivelmente voltaremos a esse assunto. Mas agora, minha gente, nós vamos trazer para vocês os 2 assuntos da semana passada, que foram a CPI da Petrobras, quando o nosso deputado Gerson Berger contou uma belíssima historinha que bem resumiu o que é a política local e também, logo a seguir, a situação que hoje vivem israelenses e palestinos.
Mas agora nós vamos falar da nossa Petrobras. Pesquisa realizada pelo jornal Folha de São Paulo mostra que 78% dos entrevistados acreditam que existe corrupção na Petrobras. Talvez seja por esta razão que o governo petista e seus aliados querem impedir a todo custo a instalação da CPI da Petrobras, envolvendo a compra da refinaria de Pasadena, no Texas. Bem, Gerson, a oposição, liderada por Aécio Neves, já foi ao STF para que esta CPI se limite a investigar apenas a Petrobras e não ser incluída em mais duas. Será uma CPI mista e que, na minha opinião, funcionará como retaliação à oposição, pois envolve o governo tucano de São Paulo e o de Pernambuco de Eduardo Campos. Uma vergonha. Mais uma vez, o que nós vemos é que o Supremo tem que se manifestar por causa de jogo de interesses do Congresso, que o torna a cada dia uma caixinha mágica. Além de serem maus políticos, neste caso, esses congressistas que não querem ir a fundo na investigação da Petrobras também são maus brasileiros, pois demonstram um total descaso pelos fatos e pelo patrimônio público que é a Petrobras. Desde que o escândalo veio à tona, assiste-se ao embate em que tudo é dissecado, menos o que realmente interessa. Tentam de todas as formas confundir a opinião pública, que atenta. Deve-se mobilizar sim, ir para as ruas e exigir a instalação da CPI e a punição dos culpados. Se querem fazer outras CPIs, que façam. Tudo bem, mas a CPI da Petrobras, ela tem que acontecer e nós, como cidadãos, temos o dever de cobrar isto. Afinal, eu pergunto, qual é a parcela de culpa da presidente Dilma? Quando presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, Gerson, em 2006, a estatal comprou uma refinaria que no ano anterior havia sido adquirida por 40 milhões de dólares por desconhecidos belgas, donos de uma empresa chamada Astra Oil, para os quais foi transferida a dinheirama de 360 milhões, pertencentes à população brasileira. Isto nós não temos dúvidas. O que podemos de concreto afirmar é que a presidente Dilma Rousseff cometeu um desatino que ficará registrado na história nacional da incompetência. Somente quando o escândalo estourou, após 8 anos de silêncio mortal, ela veio a público e afirmou que não recebeu, na ocasião da compra, dados certos e completos da direção da estatal. Com estas declarações, a presidente confessou que não sabia o que estava fazendo. É possível a população brasileira aceitar estas afirmações da presidente Dilma e não ir a fundo numa investigação séria, Gerson? Não, Tereza. Não é possível. O problema é que o governo não quer esta investigação, porque trará à tona quem sempre soube de tudo, ou seja, a direção executiva da Petrobras, toda ela ligada ao PT e à base aliada do então presidente Lula, que também está mudo e não fala sobre os prejuízos e o tráfico de influência em alguns dos seus maiores negócios realizados pela Petrobras durante o seu governo. Não podemos esquecer que são da era Lula e do ex-presidente da estatal Sérgio Gabrielli a compra e reforma da bilionária refinaria de Pasadena, no Texas, e também a construção da refinaria de Pernambuco, a custo 10 vezes maior que o orçamento inicial.
em sua era de Lula, que ocorreu a desafortunada reunião de Dilma com os conselheiros da empresa, que receberam um cadáver, mas não o mandaram para o necrotério e nem chamaram a polícia. Como você disse, Tereza, quem sempre soube de tudo e escondeu, e eu pergunto por quê, foi a direção executiva da Petrobras, toda ela ligada ao PT e aos aliados de Lula. A toda essa desgraça surgiu-se um verdadeiro filme de terror, quando se descobriu que a Petrobras ainda tinha que pagar pelo contrato mais de 800 milhões de dólares aos competentes e admiráveis homens de negócio da Bélgica. Ao saber do desastre, Dilma não quis pagar, mas suas ordens não valiam e nem valem nos Estados Unidos. O caso foi parar na justiça americana, que deu razão à Ostra Oil. Providências? Zero. Apenas o silêncio quando se descobriu as cláusulas lesivas à empresa em 2008. Dilma, naquele momento, fez alguma coisa contra os responsáveis? Nada, apenas o silêncio. E o presidente Lula tomou satisfações com a companheira Dilma, à época ministra da Casa Civil? Nada, apenas o silêncio. Também Dilma, após assumir a presidência da República em 2010, tomou alguma atitude em relação aos responsáveis? Nada. Todos permaneceram em suas posições imexíveis. Ficou apenas o silêncio. O que assistimos agora é mais uma palhaçada do governo, que é tentar impedir a investigação da história pelo Congresso. Entretanto, na caixinha mágica de Brasília fica a seguinte lição: o grande negócio da refinação não é refinar o petróleo, mas sim vender refinarias para a Petrobras. A propósito, vou contar uma historinha. A dona Mentira vinha andando na cidade toda linda, de vestido comprido, bonita, pintada, e exclamando: todos me querem, todos gostam da mentira. De repente, ela viu saindo de uma casa a Dona Verdade, rota, esfarrapada, triste. A Mentira correu para a Dona Verdade e perguntou: por que você está assim, rota, esfarrapada, abatida? Diz a Verdade: é porque ninguém me quer. Ninguém quer a verdade em casa. Todos expulsam a verdade para fora. Então, vamos esquecer isso. Venha comigo. Vou te levar a um restaurante para você comer. Você tem que se alimentar. Venha comigo. Eu pago tudo. E foram para o restaurante. Lá chegando, a Dona Mentira se diz ao garçom: dê à Dona Verdade para comer o que ela quiser. Ela pode comer o que quiser. Vai pedindo. E a Dona Verdade ficou comendo. E a Dona Mentira olhando para ela e mastigando sozinha a boca. E rindo, sorrindo, enquanto a Dona Verdade se alimentava. Depois de um certo tempo, a Dona Mentira pergunta à Dona Verdade: como é? Já comeu tudo? Está satisfeita? Não quer mais nada? Não quero mais nada, estou satisfeita. Garçom! Chama a Dona Mentira o garçom: por favor, me traga o meu troco. E o garçom pergunta: que troco? A senhora ainda nem pediu a conta? Nem pagou nada? Está me pedindo troco? Isso não é possível. A senhora primeiro tem que pagar. Eu já paguei, senhora. E aí começa uma discussão entre o garçom e a Dona Mentira, cada um procurando defender a sua verdade. O mestre, vendo essa briga, chama o garçom: vem cá, o que é? E aí o garçom conta: ela não pagou, está pedindo troco, não é possível. Esquece, vocês estão brigando muito,
leva o troco que ela está pedindo, porque senão vamos perder a freguesia. Vai lá, entrega logo o troco e acaba com isso. E o garçom vem em direção à Dona Mentira, põe a mão na cabeça, com o dinheiro na mão. Meu Deus, onde está a verdade? E a Dona Mentira responde ao garçom, a verdade está aqui ao meu lado, está calada porque também comeu. Qual a moral? A moral fica por conta de cada um que entendeu a história. Gerson, sensacional essa sua historinha. E é isso, você deixou por conta do telespectador a moral. Mas não tenha dúvida que, infelizmente, nós estamos cheios de situações em que o silêncio vem sempre em função do comprometimento. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto. E aqui no programa, frequentemente, falamos sobre a importância da paz entre povos, entre nações. Por várias vezes abordamos questões ligadas ao Oriente Médio, uma das regiões mais conturbadas do planeta e afundado em crises. É só voltar nosso olhar para a Síria, em guerra civil, há aproximadamente 3 anos, que tem como resultado mais dramático a morte de 150 mil pessoas. Mais uma vez, o possível acordo entre israelenses e palestinos parece que entrou em crise. E após os palestinos solicitarem o reconhecimento unilateral do Estado palestino a 15 entidades internacionais, entre elas o Tribunal Penal Internacional. Claro que Israel não gostou e atrasou a liberação de 26 prisioneiros palestinos que faziam parte das negociações e do acordo de paz. O problema é que esta decisão levou a uma tomada de posição exagerada dos palestinos, que agora apresentam uma lista de 8 exigências que podemos prever impossíveis de ser aceitas por Israel. A começar pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de um futuro Estado palestino e também a liberação de Marwan Barghouti, líder terrorista do Fatah, que cumpre 5 penas por prisão perpétua. Vocês já imaginaram? 5 vezes o sujeito é condenado à prisão perpétua? Gerson, como vê estas exigências dos palestinos, a começar por Jerusalém, biblicamente eterna capital do povo judeu, desde o rei Davi, que foi o seu fundador? Ainda podemos acreditar num futuro próximo de paz para os 2 povos? Tereza, minha gente, temos que ter sempre esperança e sempre acreditar na paz. Claro que essas exigências dos palestinos dificultam as negociações que vinham sendo encaminhadas pelo secretário do Estado americano, John Kerry. Agora, não podemos esquecer, em outras oportunidades, a paz para os 2 povos esteve muito próxima. Lembrando, por exemplo, o Acordo de Oslo, em 1993, entre os 2 fortes líderes da época, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, que tinham poder político para fazer concessões. Mas à última hora, Arafat voltou atrás. Em 2008, as negociações entre Abbas e o primeiro-ministro Ehud Olmert também caminhavam bem. Porém, Olmert foi obrigado a renunciar sob acusações de corrupção. Há aqueles que dizem que essas denúncias foram obras de conspiração contra a paz. Boatos. Abro um parênteses para dizer que em Israel os políticos são punidos como qualquer cidadão comum. O próprio Olmert acaba de ser condenado pela justiça israelense por ter recebido propina
equivalente a 160 mil dólares, para liberar a construção de um conjunto residencial em Jerusalém e deverá ir para a cadeia. Também o ex-presidente israelense Moshe Katsav foi condenado e preso por estupro, igualzinho no Brasil, onde a corrupção impera e nada acontece, e onde as CPIs sempre acabam em pizza. Voltando à questão Israel e Palestina, lamentavelmente, as negociações estão paradas, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusando o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, pela paralisação, e Abbas culpando Israel, e dizendo que irá se aproximar de Hamas, grupo terrorista, que controla a faixa de Gaza. Enquanto isso, Netanyahu promete sanções econômicas contra o governo da autoridade palestina. Uma pena que, mais uma vez, a falta de diálogo e da concessão tenha adiado a paz tão importante para a região. Bom, minha gente, com um programa um tanto diferente do normal, misturamos assuntos da semana passada, assuntos novos, nós chegamos ao final do programa. Na próxima semana, com certeza, o nosso deputado Gerson Berger vai estar aqui, o jornalista Pedro do Couto e você, amigo telespectador. Também vamos contar com a sua audiência. Até o próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!